Meio-dia, 7 minutos. Chegou a hora de falar de política. Paulo Roberto já está por aqui. E aí, Paulo, boa tarde. Saudações cordiais, boa tarde. Estava vendo aí Carlinhos Brau, rapaz. Pois é. Dizendo que tem 62 anos e que viu a TV nascer. A TV nasceu em 50, tá? Essa conta não está batendo muito, não. Ele deve ter visto a TV colorida nascer, né? Que foi em 72, né? Lá em 50, eu acho que essa conta não está muito certa, não. Ou a idade está errada, né? Alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não bateu. Minha gente, e a questão dessa federação composta por União Brasil e progressistas? Aqui na Paraíba tem um, digamos, duelo entre os menudos da política, que são o senador Efraim Filho, ainda muito jovem, é senador, e o mais jovem ainda, vice-governador Lucas Ribeiro. O primeiro round dessa luta, digamos, foi vencido por Efraim Filho, que havia declarado que a decisão só seria tomada ano que vem, em relação a quem será o candidato ou quem vai comandar essa federação. Mas nos bastidores a gente soube que teve uma reunião entre os caciques progressistas e do União Brasil e ficou estabelecido que nos estados onde o partido ou alguém da federação for governador, a predileção vai ser por ele. Bate com Lucas Ribeiro, bate com Celina Leão no Distrito Federal, parece que tem o caso do Piauí também, entendeu? Então, essa luta, por enquanto, está suspensa a guerra, mas vem coisa E cada um tem sua tese, né? Claro. Você chegou, escuta Efraim, tem uma tese, escuta Lucas tem outra. Cada um tem... E olha a repercussão na imprensa. A gente joga aqui, impasse no comando da Federação União Brasil Progressistas na Paraíba. O confronto é entre Lucas e Efraim para 2026. Lucas foi ouvido e tem dado algumas declarações. A gente tem aqui uma arte para mostrar a você. O vice-governador Lucas Ribeiro falou da queda de braço com o senador Efraim Filho, do União Brasil, para ser o escolhido como candidato da federação ao governo estadual. Lucas deixou claro que sua pré-candidatura já está posta e que não há indefinição sobre sua participação. O vice-governador destacou que sua missão é defender a continuidade desse projeto do atual governo paraibano. Vamos para a luta, vamos para frente. Será? Nós mostramos agora há pouco aí na matéria da Mônica Vitor um trecho da fala do governador João Azevedo ontem em Campina Grande, quando ele se reportava ao equipamento em si, ao centro de convenções e à Feira do Empreendedor, cuja matéria nós também mostramos. E nós separamos outros trechos da fala do governador, quando ele, por exemplo, falou que tem tudo para que Deusdedito Queiroga, secretário estadual de Infraestrutura, seja escolhido candidato a vice-governador de Lucas Ribeiro na chapa governista. Vamos acompanhar. O nome de Deusdedito é um nome extremamente forte, é um nome que está sendo discutido e está sendo colocado sim na mesa. O senhor vai ser o senador de Lula? Alguém tem dúvida que eu votei em Lula, voto em Lula e vou votar em Lula? Acho que ninguém tem essa dúvida. Ser o senador dele ou não ser o senador dele não é o fator mais importante. O fator mais importante é a consciência que eu tenho de que ele verdadeiramente é um presidente que mudou esse país. Basta olhar o que ele fez nesse país nesses últimos anos. Tirou o país novamente do mapa da fome, fez a economia crescer, fez o PIB crescer, a geração de emprego aumentou, nós estamos com os menores patamares de desemprego. Ou seja, é isso que eu defendo. É isso que a Paraíba conseguiu fazer. E essas parcerias com o governo federal, elas tendem a se consolidar. Então, nós vamos exatamente para isso e eu continuo defendendo o nome do presidente, todo mundo sabe disso. Lula é o candidato de João. João pode não ser o candidato a senador de Lula, mas como são duas vagas para o Senado, de repente Lula pode dizer assim, veneziano e João, João e veneziano, mesmo estando em palanques diferentes, né? Pode acontecer. E nós conversamos em off com o secretário Deusdedito Queiroga sobre a eleição do ano que vem. Ele disse, olha, a única possibilidade de eu ser candidato em 2026 é se for a vice-governador. Não quero me candidatar a deputado estadual, nem a federal, nem a outro cargo. Ou vice-governador, ou então não participo da chapa, mas ele disse que não está forçando barra, não. O nome dele está posto, de repente pode até emplacar. Paulo, sobre a agenda do governador ontem nessa feira, né? Sim. Lá no Centro de Convenções, aconteceu um detalhe interessante, porque normalmente política atrasa muito nas agendas, né? Aí, no caso dele, estava todo mundo esperando ele no final da tarde para a inauguração, quer dizer, a solenidade de abertura, né? Da feira. Aí, 3h30, o pessoal da assessoria do governador, ele já está caminhando. Começou a ligar. Já está caminhando, já está aqui na feira. Quando a imprensa correu para lá, 3h30 da tarde. Ele tem isso. Cada um tem o seu perfil, né? Houve governador aqui na Paraíba que atrasava 2 horas os compromissos. A gente ficava tomando aquele chá danado, um chá de cadeira maior do que Donald Trump deu naqueles líderes europeus.
incluindo lá o Macron da França, dona Ursula von der Leyen. O Trump é danado. Ele recebeu Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Salão Oval, só os dois. Aí disse, manda os outros sentar ali e ficar esperando. Só entraram quando ele chamou. E as agências internacionais mostraram aquele corredor com aquelas lideranças todas do mundo lá esperando a hora de Trump chamar para entrar na sala. Se ele fez isso com Macron e com esse povo todo, o homem da OTAN, imagine com Lula e Janja, que chegar lá, né? Pois bem, mas o governador João Azevedo também falou rapidamente sobre esse, digamos, confronto entre os poderes executivo e legislativo, a história da lei de diretrizes orçamentárias, os vetos devolvidos, a publicação, etc. e tal. Vamos ver. Não, acho que não. É uma questão técnica, administrativa que a gente está discutindo. A Procuradoria do Estado está fazendo a análise para a gente ver qual é a medida que a gente adota com relação a esse imbróglio. João disse o seguinte, olha, se há divergência de entendimento, alguém tem que arbitrar. E não é nada de anormal você recorrer, por exemplo, ao poder judiciário. Não tem nada de errado nisso. Mas o governador também disse que a segunda parte dessa construção, porque o centro de convenções está funcionando, a segunda parte é o teatro. Ele disse que vai ser o presente de aniversário de Campina Grande no 11 de outubro. Vamos ver? Quero exatamente aqui voltar no dia 11 de outubro para a gente entregar esse grande teatro, que aí sim é a cereja do bolo do Centro de Convenções de Campina Grande. Esse grande equipamento que, como vocês podem constatar, no primeiro evento já traz uma multidão como essa, já se consolida verdadeiramente no espaço de grandes negócios. Isso para a gente aqui é geração de emprego, geração de renda, geração de negócio acima de tudo, é troca de aprendizado, é troca de experiência de muita gente, do empresariado, das prefeituras, de tudo que precisa ter num espaço só a concentração de conhecimento nessa área de empreendedorismo. Está aqui a nossa feira. Na verdade, esse evento nacional só está acontecendo em Campina por conta, porque não tinha condição. Se não fosse o centro de convenções, não tem espaço para fazer. Não, é verdade. E o centro de convenções do Garden Hotel é muito pequeno. Né? Embora na época fosse considerado enorme, mas ficou pequeno. Agora a realidade Pois bem, e a Câmara Municipal de Campina Grande iniciará na próxima quinta-feira o seu trabalho nas sessões itinerantes. Sessões que vão acontecer em bairros, em distritos, e há uma expectativa, há toda uma preparação para isso. O presidente, vereador Saulo Germano, fala sobre os preparativos para a primeira das sessões itinerantes. Quase tudo pronto, né? Daqui para sexta-feira, daqui para amanhã, já temos todos os atendimentos para divulgá-los. Segunda-feira começo a colocar na mídia, nos carros de sons, e com vocês da imprensa que nos ajudam muito. Que se não houvesse vocês, nós não seríamos divulgados, né? Então, vamos na próxima terça, dia 28, Praça Tobias de Passe, dar vez ao povo, vez e voz, para fazer os seus pedidos. E nesse momento, nós vamos fazer os requerimentos de imediato e será votado de urgência, né? Para que Campina possa crescer cada dia mais. Isso será muito importante, porque muitas das pessoas não podem vir à Câmara e nós vamos até a eles. Até os bairros, né? Até os bairros, os distritos também. Curioso é que ontem eu escutava um desses programas de rádio aqui da cidade e o locutor anunciava essas sessões itinerantes da Câmara Municipal. E lá para as tantas ele dizia o local da primeira delas, que será na próxima quinta-feira. Você vai dar uma risada agora. Sabe o que foi que ele falou onde vai ser a sessão? Sim. Na Praça Tobias de Pace. Olha, eu confesso a vocês de casa vão me perdoar, mas deu vontade de eu bater com a cabeça na quina da mesa onde eu estava. Um sujeito no rádio, na imprensa, não saber quem foi Tobias de Pace. A imprensa, quando eu fiz comunicação social e quando a Anchieta fez, os professores ensinavam que quando alguém tiver dúvida em relação ao nome de uma pessoa, se estiver diante da pessoa, pergunte antes da entrevista. E se essa pessoa já tiver falecida, é o caso do Tobias, perguntar a um parente, perguntar a um colega que saiba, né? Para não dar voada. Exatamente. Aqui, sempre que vem alguém que tem um nome que não é comum para dar entrevista no ponto a ponto, eu pergunto antes qual é a pronúncia correta do seu nome. Na comunicação deve ser assim. Tire a dúvida antes. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá. Vem do Congresso Nacional. Meu amigo, há pessoas que realmente, Anchieta, têm uma visão diferenciada, digamos assim, do mundo.
O general Hamilton Mourão, que elegeu-se senador pelo Rio Grande do Sul, foi vice-presidente de Jair Bolsonaro, todo mundo sabe. Ele encontrou lá num dos corredores do Congresso Nacional, era uma sessão conjunta do Congresso, a sessão do Congresso, que reúne Câmara e Senado, então as duas casas ali em conjunto. E cruzou com o ministro Flávio Dino. Sim. Cumprimentou Flávio Dino, respeitosamente, como deve ser, né, entre pessoas, um cumprimento entre pessoas civilizadas, e os dois chegaram a se abraçar. Tem um deputado chamado Gilvan da Federal, que representa o estado do Espírito Santo, quando ele viu Hamilton Mourão abraçando Flávio Dino, correu para cima do general, do senador. Como é que você cumprimenta um homem desse? Como é que você abraça um homem desse? Você foi vice de Bolsonaro e quase que os dois brigam lá no plenário do Congresso. Pois é. Vamos acompanhar essa boca maldita de hoje, vem de Brasília. Você sabe o que ele disse? Diz para mim, quero vários de declaração do seu voto. Porque eu falei, na data dele, que votava não. Aí você faz um vídeo que não tem nada a ver. Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Você é assaltante de banco, é pior do que bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Ela nem vai olhar para a cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo do senhor porque você é general? Tem medo aqui? Braço, negão. Braço. Você acha que eu tenho medo de você? Braço. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Tinha que ter honra. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você acha que eu tenho medo de você porque você é general? Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Minha admiração pelo general Mourão. Você está vendo a intolerância, a que ponto chega? Rapaz, como é que pode? Você cumprimentar alguém, um colega de congresso, um colega parlamentar, uma coisa mais normal, mais comum do mundo. Aí o outro parte para cima do senador, diz, como é que você cumprimenta um sujeito desse? Você foi vice de Bolsonaro e quase brigam, você viu aí? Quase brigam. E você pode... É onde a gente lembra do tempo em que havia uma cortesia, adversários políticos, inimigos, né? Nunca. Apenas adversários. Eles debatiam ali, debate caloroso e tal. Terminou. Mas depois o cumprimento. E você vê, por exemplo, a gente hoje está falando muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é comum o candidato derrotado ligar para o vencedor. Parabenizar na hora que terminar a apuração. Aqui não tem isso, né? Não, aqui, infelizmente, está precisando voltar. E chegamos a esse ponto aí no Congresso Nacional. O Congresso tem umas figuras, sinceramente. Ponto a ponto hoje, isso. 7h30 da noite, nós vamos conversar com o engenheiro e empresário Roberto Braga, filho do saudoso comerciante de bicicletas em Campina Grande, José Epaminondas Braga, da firma lá na rua João Pessoa, J. Epaminondas Braga. Saiu um livro recentemente, escrito pelo Roberto, contando os 100 anos dos pais dele. O pai e a mãe eram da mesma idade, já faleceram, e a gente vai bater um papo sobre o livro, onde adquirir, e também sobre a história da família Braga aqui em Campina Grande. Certamente um bom papo, não tenho dúvida. É isso, Cheiro. Valeu, Paulo. Bom fim de semana, né? Bem, chegou a hora de ir a Brasília, saber novidades da capital federal com Napoleão de Castro. Cumprimentar a você, ao nosso telespectador, a equipe do Em Dia da Rede Ita, nesta sexta-feira, volta de Brasília, Congresso Nacional, para a gente fechar mais uma semana de acompanhamento direto da capital brasileira. Uma semana que foi marcada pela Frente Parlamentar, a união entre o Progressistas e União Brasil, formando o maior bloco político do país. Aconteceu na terça-feira, no Centro de Convenções, aqui em Brasília. No ponto legislativo, tivemos também a aprovação do Código Eleitoral na CCJ do Senado. Agora, a matéria vai a plenário. E um tema que foi debatido muito nas redes sociais, chamou a atenção de todo o país, teve projeto aprovado na Câmara Federal. A questão da adultização. Pela reportagem Rede Ita, nós conversamos com o deputado Rui Carneiro, que falou sobre o tema a nossa equipe. Isso, contra a adultização, o uso de crianças para que adultos estejam aí sendo monetizados, ganhando dinheiro. Podia dizer que ontem foi um marco muito importante nessa luta. Nós criamos, vamos dizer assim, um Estatuto da Criança e do Adolescente digital. No próximo mês, tem uma comissão com vários projetos, inclusive um projeto de minha autoria, que vão ser compilados, e aí nós vamos trazer um texto
texto ainda mais elaborado para dar garantia a essas crianças e organizar a rede nesse sentido. Não é nenhuma questão de censura, é uma questão de regras e de você estar preservando as crianças do nosso Brasil. Como dizia minha mãe, esse fato que aconteceu aí do Felca, essas denúncias, não há um mal que não traga um bem. Então chegou a hora da gente reorganizar e preservar nossas crianças. As informações de Brasília, do Congresso Nacional, para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro.